Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Neemias, lá no Antigo Testamento, capítulo 8, apenas o versículo 1. Neemias, capítulo 8, versículo 1. O tema da minha reflexão nesta noite é sede de Deus. Amados, eu estava aqui bebendo uma água, isso vai fazer vocês lembrarem perfeitamente desse tema, sede de Deus. Eu quero ler na NVI, depois eu lerei na Almeida, Revista e Atualizada. Na NVI diz: todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Novamente vocês vão perceber que nós estamos falando sobre sede. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Deus, ou seja, a Bíblia deles, a palavra de Deus, que o Senhor dera a Israel. E na Almeida, Revista e Atualizada, diz o seguinte: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Amém e amém. Sede de Deus, amados. Eu quero dar um pouquinho do contexto histórico aqui dessa passagem. O povo de Israel está voltando do cativeiro. O povo de Israel, que segundo o profeta Jeremias, foi destinado ao cativeiro da Babilônia, e viveria ali um período do cativeiro, um período de 70 anos. E o Senhor fez grandes recomendações a este povo, mesmo em tempo de cativeiro. Deus recomendou que eles constituíssem famílias, que eles procriassem, que eles multiplicassem, que eles trabalhassem, mesmo no cativeiro, que eles continuassem a vida e não desistissem da vida, e principalmente que eles seguissem buscando a Deus, buscando o Senhor. Parece que essa ideia de cativeiro tem um pouco do contexto daquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos há quase um ano vivendo meio que reclusos. Recentemente nós tivemos a oportunidade de sair um pouco. Aos poucos nós estamos saindo. Aos poucos está sendo liberado o acesso da população, o acesso dos cristãos aos seus locais de congregar. Aos poucos, os irmãos foram voltando. E aos poucos, você que está em casa nessa noite, irá voltar também. Nós cremos nisso. Mas, amados, sabe o que é interessante? É interessante que esse povo volta do cativeiro com sede de Deus. Isso é muito importante a gente observar aqui nesse texto. O povo, ele não está voltando do cativeiro com sede de construir a sua vida material, de reconstruir a sua vida financeira, de reconstruir os seus sonhos e os seus projetos. O povo não está com sede disso, mas o que a gente observa aqui, se você já leu o capítulo 8, se não leu, eu recomendo ler capítulo 8 e 9 de Neemias, e o que nós observamos aqui é um tremendo avivamento espiritual pós-cativeiro. Aqui esse povo está experimentando avivamento legítimo, genuíno e verdadeiro. É um povo que está com sede de Deus, e não existe, amados, avivamento sem sede de Deus. A gente fala tanto em avivamento espiritual, não é verdade? A gente ouve tanta pregação a respeito de avivamento espiritual. A gente lê tantos livros a respeito de avivamento espiritual, mas não existe de maneira alguma, e nunca existiu, ao longo de toda a história do povo de Deus, de toda a história da igreja, de toda a história de uma civilização, avivamento sem sede de Deus, sem sede da palavra de Deus. É interessante, amados, eu olhando para esse texto, eu me lembrei de uma situação que eu vivi recentemente, bem no começo dessa pandemia. No começo da pandemia, puxa, e agora, pastor? As igrejas estão fechando, a gente não pode mais se reunir para louvar, para cultuar,
para ouvir a palavra de Deus, para sermos edificados. O que é que nós vamos fazer? As igrejas maiores, que tiveram mais recursos, essas igrejas saíram na frente. Essas igrejas começaram a transmitir os seus cultos pela internet. Quem já estava fazendo isso teve mais facilidade. E, infelizmente, muitas igrejas pequenas, sem esses recursos, tiveram muitas dificuldades. Mas sabe o que é interessante? Em meio a essa pandemia, em meio a todo esse momento difícil, esse momento diferenciado, esse momento que nós não vivemos, algumas vozes eu comecei a ouvir no meio de tudo isso, né? Algumas pessoas começaram a chegar para nós, pastores, e dizer assim: olha só, pastor, eu acho que agora vai surgir um grande avivamento espiritual, um grande fervor espiritual. É interessante, amados, porque Jesus, no livro de Lucas, capítulo 18, ele conta uma parábola, né, para nos ensinar sobre o dever de orarmos sempre sem nunca desanimarmos. E no versículo 8, do versículo 1 até o 8, do capítulo 18, ele conta essa parábola, mas no versículo 8 ele diz assim: quando, porém, o Filho vier, porventura achará fé na terra? Irmãos, eu temo muito esse tempo em que nós estamos vivendo longe do ajuntamento. Eu temo muito, meu irmão, você que está simplesmente assistindo este culto de casa e que poderia estar aqui. Eu temo muito nós dependermos somente de transmissões pela internet, amados. Porque tudo isso, se dependermos só de transmissões pela internet, da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus, isso vai cansando a gente. E como isso vai cansando, e como isso vai enfatuando a nossa alma. Irmãos, nós precisamos, no dia a dia, estarmos diante da palavra de Deus. E se a gente não tomar cuidado, essa pandemia, né, que sobrou tempo e não sobrou tempo, não é verdade? Porque tem muita gente trabalhando demais em casa. É um tempo onde nós deveríamos ter sede de Deus, muitas vezes nós estamos tendo apatia espiritual, esfriamento espiritual. É um tempo que poderia ser diferente, amados. Eu creio que Deus, nesse tempo de pandemia, nos deu a oportunidade de mostrarmos, de fato, que nós temos sede de Deus. Mas do que é, de fato, que nós estamos tendo sede nesse tempo, amados? A gente precisa fazer uma pergunta sincera para nós mesmos. Será que eu tenho tido sede de Deus nesse tempo? Será que minha alma anseia por Deus, pela presença de Deus, pela palavra de Deus, mais do que a corça anseia pelas águas? Será que nesse tempo eu tenho sede de fato de Deus, ou é sede das bênçãos de Deus? Irmãos, às vezes a gente fica impressionado, né, com algumas grandes, megas igrejas evangélicas neste país. Algumas reuniões que você via, não sei agora com esse tempo de pandemia, mas você via milhares de pessoas. Muitas vezes essas pessoas passando a noite inteira numa campanha intensa de jejum e oração. Buscando Deus? Não. Buscando mudar a vida. Buscando mudar a vida financeira. Buscando mudar o relacionamento que não vai bem. Buscando um milagre, né, na saúde, buscando as bênçãos de Deus e não buscando Deus. Amados irmãos, o que é que nos trouxe num culto como esse? Qual é o nosso maior anseio? Eu creio que é uma pergunta que nós deveríamos fazer. Porque, olha, se teve um tempo onde nós, pastores, trabalhamos muito, foi esse tempo de pandemia. Principalmente na nossa igreja. O que nós tivemos que nos reinventarmos, amados, não foi fácil. Foi um tempo de trabalho intenso, você articulando, você fazendo isso, você fazendo aquilo, para, de alguma maneira, você chamar a atenção do povo de Deus para Deus. E é interessante, amados, porque parece que nós estamos vivendo esse tempo, onde você precisa fazer algo diferente, num culto como esse, para que as pessoas desejem estar presentes.
Ah, está muito chato, né? Meu Deus, eu me lembro uma época em que a igreja vivia, que não tinha esses recursos, amados, que nós temos. Não tinha transmissão pela internet, não tinha uma banda tocando na frente, preparada. Nós não tínhamos recursos audiovisuais. Nós tínhamos o quê? Nós tínhamos a pregação da palavra, nós tínhamos oração e nós tínhamos o cantor cristão aí. E ali havia um povo que tinha sede de Deus, amados. Um povo que colocava o seu coração em Deus e as suas preocupações, esse povo lançava para Deus. E muitas vezes hoje o que ocupa a maior parte da nossa mente, do nosso coração, são as demandas da nossa vida, mas não o desejo de caminhar com Deus, o desejo de buscar a Deus num tempo como esse. Queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil. E eu creio, parece que essa pergunta retórica de Jesus Cristo, em Lucas capítulo 18, tende a ser uma profecia. Porque o que nós estamos vivendo hoje, amados, um tempo de apatia espiritual, um tempo onde, quando a gente analisa esses aparelhinhos nossos aqui, e o quanto de tempo nós gastamos nisso aqui, e não é examinando a Bíblia online, eu sei que você tem a sua Bíblia aí, mas é examinando as redes sociais, olhando as suas postagens, quem curtiu, quem não curtiu, olhando as novidades. A gente está com o nosso coração voltado nesse tempo para essas coisas. Amados irmãos, e nós precisamos, nesse tempo, urge, voltarmos o nosso coração para Deus. Aquilo que a nossa alma pulsa, aquilo que a nossa alma deseja. Quando amanhece o nosso dia, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Será que nós nos lançamos na presença de Deus? Ou a gente sai desesperado porque perdeu o horário, precisa tomar o ônibus, porque senão vai chegar atrasado no trabalho. Sai tomando café correndo, nem tem aquele tempo de tomar café. Será que a gente está vivendo um tempo como esse, amados? Será que nesse tempo de pandemia, a pandemia não está tendo o efeito contrário? E eu temo muito isso. Eu temo muito isso. Que a pandemia, esse isolamento, em vez de produzir, na verdade, a sede de Deus, produza um esfriamento espiritual nas nossas vidas e nos nossos corações. Irmãos queridos, nós estamos vivendo um tempo muito difícil. As pessoas estão buscando saciar a sede da sua alma em muitas coisas, e não em Deus. As pessoas estão indo atrás de eventos, muitas vezes dentro das próprias igrejas. As pessoas estão atrás de entretenimento, mas as pessoas não estão, de fato, buscando a Deus. A nossa maior realização é Deus, amados. O resto é tudo superficial, o resto é tudo supérfluo. Tudo nessa vida vai passar. Mas Jesus diz que as palavras deles jamais passarão. E a gente vê esse povo vindo do cativeiro com sede de Deus. Esse povo, amados irmãos, olha só, se você prestou atenção neste versículo, você observa aqui que o povo se juntou como um só homem na praça. E sabe que o povo pediu para o pastor, para o escriba Esdras, pediu, olha, traga a palavra para nós, prega a palavra para nós. Amados, isso é muito bonito de se ver. Não é um povo que está indo à igreja falando assim, olha pastor, vamos mudar aqui a liturgia desse culto para o culto ficar mais legal, para ficar mais atraente, para a gente trazer mais gente para esse lugar. Olha, pastor, vamos dar uma repaginada aqui na banda. Vamos colocar músicas que o pessoal pode pular, pode dançar, pode atrair. Olha, pastor, vamos fazer peças teatrais neste lugar. Todo culto vamos trazer alguma novidade, alguma coisa diferente. Vamos falar a respeito daquilo que as pessoas gostam. Mas esse povo, amados, pediu que Esdras trouxesse a palavra de Deus e pregasse a palavra de Deus para os corações deles. O que é que teu filho tem pedido para você?
Eu tenho filhos pequenos, vocês sabem disso, eles já estiveram aqui. Mas o que é que os nossos filhos, amados, estão pedindo para nós? Será que eles estão pedindo para nós, olha pai, olha mãe, compra uma Bíblia nova para mim? Isso não é verdade. Eles não estão pedindo Bíblias para nós. Eles não estão pedindo palavra de Deus para nós. Será que os nossos filhos estão pedindo, olha, eu preciso urgentemente ir para o culto, ir para a igreja, ir para a casa de Deus, ouvir a palavra de Deus? Será que é isso que está acontecendo hoje, amados? Infelizmente, não é isso que está acontecendo hoje. Irmãos, eu sou pastor numa igreja grande, vocês conhecem a Igreja Batista Boas Novas. Vira e mexe, eu vou lá no balcão que tem, lá na igreja, de achados e perdidos e coisas esquecidas, e sabe, aquilo que há de mais esquecido na igreja, é isso mesmo. Aqui tem isso também. E sabe o que me incomoda, amados? Sabe o que me incomoda, de fato? É que as pessoas, elas esquecem. Eu, quando esqueço a Bíblia na igreja, eu fico maluco, né? Porque eu tenho um carinho muito especial pela palavra de Deus e tenho um carinho muito especial pela Bíblia que eu leio, porque essa Bíblia eu marco, essa Bíblia eu escrevo. E quantas vezes eu, conversando com o irmão, coloquei a Bíblia ali no balcão para dar atenção para o irmão, e aí entrei no meu carro, estou indo embora, estou no meio do caminho, metade do caminho, eu me lembro da minha Bíblia, aí eu ligo para a igreja e falo com o pessoal da portaria, guarda a minha Bíblia, porque ela está em tal lugar, e amanhã eu pego minha Bíblia. E a gente vê tantas Bíblias esquecidas, e às vezes quando eu olho a Bíblia, tento olhar aqui para ver se tem um nome, né? Às vezes a pessoa coloca nome, tem gente que nem coloca nome na sua Bíblia, e aí eu vejo o nome, deixa eu ver quem é essa pessoa, é pessoa conhecida, eu tiro uma foto, tem um WhatsApp da pessoa, mando, esqueceu a Bíblia, esqueceu a palavra de Deus na igreja. Irmãos, será que nós estamos vivendo um tempo onde nós realmente valorizamos essa palavra, onde nós desejamos essa palavra? Será que nós, amados, estamos vivendo um tempo onde o clímax do culto é a pregação da palavra? Irmãos, eu acho uma bênção o louvor na igreja, eu acho uma bênção toda a liturgia. Faz parte, sempre fez parte do culto, toda a liturgia, mas toda a liturgia, desde a oração, amados, que se faz, desde o primeiro momento, onde existe uma fala, as orações, aquilo que acontece durante o culto, os louvores, tudo isso deve preparar o coração de vocês para receber a palavra de Deus. A gente observa nesse texto, se você ler os próximos versículos, aí você vai perceber que eles constroem um púlpito de madeira, e esse púlpito de madeira é colocado ali no centro, falando a respeito da centralidade, do cuidado que esse povo estava ali com a palavra. Irmãos, quando nós observamos essa sede que o povo tinha pela palavra de Deus, nós podemos ver também que esse povo, o que é que denotava que esse povo tinha sede da palavra? Eles pediram a palavra, pregue a palavra para nós, né? Nos ensine a palavra. Mas o povo, é interessante que no versículo 3, se você ler aí, desde a alva até o meio-dia, a palavra de Deus estava sendo pregada. Significa dizer que o povo não tinha pressa diante da palavra. Quando o pastor está pregando, você fica olhando no relógio. Quantas vezes a gente faz isso, né? A gente fica com pressa. Quantas vezes a gente senta para fazer um devocional, a nossa alma começa a viajar, né? Sai dali, da palavra rapidinho. É assim ou não é, irmãos? A nossa alma vai para os problemas. Quantas vezes a gente está num culto como esse, a nossa alma vai lá para segunda-feira. Puxa vida, amanhã eu preciso resolver aquele probleminha no meu carro. Amanhã eu preciso resolver aquela pendência financeira, eu preciso encontrar recursos para isso. Amados, quando a gente começa a ver esse povo aqui diante da palavra, e esse povo não tinha pressa diante da palavra. Quantas vezes numa liturgia que nós construímos, nós colocamos ali 20 minutos,
15 minutos para a palavra de Deus. Isso denota, isso demonstra que nós não estamos tendo sede da palavra de Deus. Eu fico imaginando, né, o apóstolo Paulo pregando para nós nos dias de hoje. O apóstolo Paulo que gostava de pregar e não se importava com o tempo, com o horário. Eu sei que tudo tem que ter uma regra, amados, né? Tudo tem que ter uma regra. A gente tem que ter hora de começar o culto, hora de terminar o culto. Daqui a pouquinho nós já estamos terminando. Faltam 15 minutos para encerrar este culto. Mas o problema hoje é que nós damos tanta importância a tantas coisas, e muitas vezes coisas muito periféricas, numa liturgia, no nosso culto, e que nós desprezamos o tempo que é necessário para que a palavra seja pregada, porque é pela palavra que haverá avivamento, porque é pela palavra, amados, que haverá novo nascimento, é pela palavra que Deus trabalha na nossa vida, no nosso caráter, é pela palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, numa determinada ocasião, estava pregando, e ele demorou tanto na pregação dele que o moço caiu da janela, né? E caiu morto da janela. Imagina o apóstolo Paulo pregando para nós nos dias de hoje. Mas o fato é, amados, que o povo ele não tinha pressa diante da palavra. E quando nós olhamos um pouquinho mais, né, ainda no versículo 3, no finalzinho desse versículo diz: todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. O povo já não tinha pressa, o povo pediu a palavra, prega a palavra para nós. Olha, os nossos relógios nós jogamos fora, a gente está sem pressa, né? Mas o povo estava ali, naquele local, atentos àquilo que estava sendo dito. Amados irmãos, e mais uma vez eu digo, quantas vezes a gente está num lugar como esse e a gente não está? Quantas vezes a gente está diante da palavra, na nossa casa, no nosso momento de devocional, e a gente não está? O nosso corpo está ali, mas o nosso espírito não está ali. O nosso corpo está ali, mas a nossa alma está em outro lugar, e esse texto diz que o povo estava atento àquilo que estava sendo pregado. E o quanto nós precisamos disso, quantas distrações hoje nós temos no nosso coração, quantas coisas no momento quando nós estamos diante da palavra, amados, vem à nossa mente, quantas coisas e pensamentos e preocupações que muitas vezes o próprio Satanás lança para roubar a palavra do nosso coração, para roubar a nossa atenção com relação à palavra de Deus. Esse texto fala, amados, que o povo estava atento à palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é um tremendo perigo, a Bíblia aqui, né, para nós, assistindo culto, participando de culto aqui, né? Porque a gente está com a Bíblia aberta, eu não duvido que você esteja com a sua Bíblia aberta aí no seu celular, mas daqui a pouquinho vem uma notificação. E aí, se o sermão não está agradável, você faz o quê? Eu vou ver, né? Quem que está me chamando aqui? Aí você parte para as redes sociais. Aí você está no Facebook, está no WhatsApp, está no Instagram, né? Está vendo aquela publicação que você fez, e aí, onde está a tua atenção? Muitas vezes é o amiguinho do lado, conversando, né? No passado havia muito isso, mas os nossos amigos hoje são amigos virtuais. Amados irmãos, quando eu olho para esse texto, eu vejo um povo que volta do cativeiro com sede de Deus. Esse tempo de pandemia deve nos levar a refletirmos sobre a história do povo de Israel que volta do cativeiro. Será que nós estamos de fato com sede de Deus? Será que a palavra de Deus está em primeiro lugar, é o centro da nossa vida? Será que nós temos pressa, amados, diante da palavra? Será que nós estamos, de fato, com o nosso coração, com a nossa atenção voltada para a palavra de Deus? Nós precisamos ter sede de Deus, amados, nesse tempo. E aqui eu quero trazer uma pequena ilustração para mostrar para vocês o que é sede de Deus. Dizem que, em uma determinada ocasião, um pastor estava pregando sobre esse mesmo tema, sede de Deus.
E aí ele estava conversando com o seminarista a respeito desse tema depois, porque o seminarista não entendeu muito bem a pregação do pastor. Como assim, pastor? O pastor pregou aquele dia, foi para lá, foi para cá, e eu não entendi muito. O que é sede de Deus, pastor? Aí o pastor estava na casa dele e tinha um tanque. O pastor, vem aqui, eu vou te ensinar o que é ter sede de Deus. Entra aqui nesse tanque, o tanque cheio de água. E aí o seminarista, obediente ao seu pastor, entrou no tanque, cheio de água. Então, tá bom, você se prepara para você mergulhar agora, que eu vou empurrar você na água, tá bom? E aí ele falou, tá bom então, pastor. E aí ele empurrou o seminarista e segurou com a mão. E aí 10 segundos, 20 segundos. Aí o seminarista começou já a se mexer. 30 segundos. Ele começou a ficar mais agitado, e o pastor segurando, né? O pastor tem que ensinar. 40 segundos, 50 segundos, e a agitação começou e o pastor apertando, segurando. Passaram-se mais de 1 minuto, mais de 60 segundos. Quando chegou 1 minuto e 10, e aquele seminarista agitado dentro daquela água, e o pastor segurando, e aquele seminarista, ele colocou todo o seu fôlego, toda a sua força, e empurrou a mão daquele pastor, e ele saiu para fora da água. Aí ele gritou, pastor, o senhor é doido, o senhor quer me matar. Aí aquele pastor virou para ele, olha, querido, se você buscar a Deus, como o ar que você buscou, com a força, com o empenho, com a dedicação, você vai ser cheio desse Deus. Isso é sede de Deus. Irmãos, nós precisamos empreender esforços nisso. Nós precisamos trabalhar arduamente por isso. Para termos a palavra, temos que andar com a palavra. O Salmo 119, você conhece? Tem decorado? É impossível, né, pastor? Mas dizem que o Salmo 119 foi um salmo escrito por Esdras, segundo os historiadores. E é interessante que esse salmo é dedicado exclusivamente à palavra de Deus, e o quanto a palavra de Deus é preciosa, o quanto a palavra de Deus tem prioridade, o quanto a palavra de Deus é centro na vida do ser humano. Irmãos, chegou um tempo, e a minha oração é que esse tempo seja um tempo onde você possa ter sede de Deus. Olha, independente das mensagens que você tem ouvido por aí, independente da mensagem, da pregação que você venha ouvir neste púlpito, no dia a dia, na tua casa, crie disciplina, busque a Deus, tenha sede de Deus, tenha sede da palavra de Deus, porque às vezes a gente fala, puxa, nós gostaríamos tanto que a nossa igreja fosse avivada, e avivada no sentido bíblico, amados, não é gritaria, é avivada, é quebrantamento, é envolvimento com a obra de Deus, sabe? São mudanças, é evangelização, é crescimento. Isso vem por essa sede da palavra de Deus que nós precisamos ter, e nós não podemos jogar essa responsabilidade sobre a nossa liderança, sobre os nossos pastores. Esse texto diz que o povo se uniu como um só, e foi todo o povo buscar a palavra. Prega para nós, nos ensina a palavra. Então, amados, esse é um tempo em que nós devemos ir para Deus, através da sua palavra, colocar a palavra lá no criado mudo, quando acordar já lê essa palavra, colocar essa palavra lá no carro, no áudio, coloca a palavra, ouça a palavra, medite na palavra, tenha sede da palavra de Deus. Porque existe uma promessa na palavra de Deus, Isaías, capítulo 44, versículo 3, eu derramarei águas sobre os sedentos, torrentes sobre a terra seca. Irmãos, ninguém vai ser cheio de Deus se não tiver sede de Deus. Às vezes a gente fica assim, puxa, eu queria ser uma pessoa assim, tão cheia da presença de Deus. Eu queria ser uma pessoa tão usada por Deus. Mas a gente não tem sede de Deus.
E a promessa de enchimento é sobre aquele que tem sede. A promessa de enchimento é sobre a terra seca, amados. E essa ilustração que Isaías usa é fantástica. Não sei quantos de vocês têm origem no Nordeste, especialmente naquelas regiões secas do Nordeste, onde a terra, de fato, é uma terra seca, uma terra rachada. E sabe o que é interessante? Quando você pega naquela terra seca, naquela terra rachada, derrama água, não vou derramar aqui, imediatamente aquela terra absorve aquela água. Essa é a promessa de Deus, amados. Então, urge termos sede de Deus nesse tempo. Finalizando, eu quero trazer aquele texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse texto é muito lindo, né, porque a promessa de ser galardoado por Deus não é buscar as bênçãos de Deus, é buscar a Deus. Deus é recompensador, Deus é galardoador daqueles que o buscam a Deus. E finalizando, de fato, a nossa reflexão nesta noite, vocês se lembram que em Jeremias, Deus faz uma promessa para o seu povo em pleno cativeiro: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. O que é todo o coração, amados? Quando não tiver mais nada entre nós e Deus, quando tudo que de fato queremos é Deus.